Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula. O assunto de hoje é sensacional, uma novidade para que você, corretor de imóveis, possa receber os seus honorários. Sabe aquela pessoa que te enrola, não quer pagar a comissão, não quer pagar os honorários de corretagem? É uma ferramenta para você, corretor, corretora, para o brasileiro, né, para todos nós, na execução, no cumprimento de sentença. É de fato uma ferramenta muito importante. Quero convidar você a se inscrever no canal aqui da TV Cresce, um canal muito importante. Várias aulas, vários cursos, todos à sua disposição de forma gratuita. Peço a você também que siga o professor nas redes sociais. O meu Instagram é professor.julio.sanches. Professor.julio.sanches. Eu divulgo várias aulas também, palestras gratuitas também. Faço sorteio de livros, então acompanhe o professor nas redes sociais, principalmente no Instagram. No YouTube também, peço que você se inscreva no YouTube, várias aulas, vários cursos gratuitos também. Professor Júlio César Sanches é o meu canal no YouTube. Quero convidar você a participar da minha pós-graduação, sou coordenador da pós-direito civil e processo civil e a pós também de direito imobiliário. Tem a pós do Escapião, tem a pós de direito médico, a faculdade tem várias pós importantes, práticas. O site da faculdade, da escola é www.portaleso.com.br, que se tornou o site de maior quantidade de cursos jurídicos para interessados na área do direito imobiliário. Tem muito curso do direito imobiliário, das transações imobiliárias, tem muito corretor, advogado, estudando pelo portal ESO, Escola Superior Universitária. Quero convidar você, nós vamos ter um curso online, que é Advocacia em Leilões. Então você que é corretor de imóveis, quer se tornar um especialista, um consultor em leilões, para ajudar investidores, quer se tornar um investidor em leilão, eu convido você a participar desse curso no dia 25/9, das 8 às 22, tá? Então você está convidado também, tá bom? Legal, vamos lá, vamos iniciar então, né? Esse assunto tão importante, gente. Tudo que é novidade nos interessa muito. Você que está acompanhando aqui, já vai pensando na sua pergunta, vai mandando a sua pergunta, que ao final do programa, no finalzinho, nós vamos tirar as suas dúvidas, né? No tempo recorde aqui, com muito carinho para você. Então, por favor, já vai pensando aí nas suas eventuais dúvidas, tá bom? Isso é muito importante. Quero muito que você tenha sucesso na sua carreira. Vamos lá, vamos juntos aqui, vamos caminhar então. O que eu quero falar com você hoje? Hoje o curso, gente, nós vamos falar de sniper. Professor, o que é isso? É alguma ferramenta, alguma arma? Não. É uma ferramenta, não tem nada de arma, não. É uma ferramenta sim, mas não é nada de arma. Quando a gente fala de sniper, é uma ferramenta nova e eu quero explicar o passo a passo dessa ferramenta nova para você. É uma ferramenta que vai nos ajudar, já nos ajuda na busca de bens do devedor. Você ajuda o seu cliente, você ajuda a finalizar o processo. Gente, parece que não, mas 85% dos processos, eles travam. Quando nós falamos de processo, nós temos a fase de conhecimento, que é aquela fase inicial. Depois da sentença tem a fase de execução, que é chamada de cumprimento de sentença. Quem tem um título executivo extrajudicial, então o advogado tem um contrato de honorários, ele pula dessa fase cansativa de conhecimento e vai direto para a fase de execução, cumprimento de sentença. O nome disso é procedimento de execução. O corretor é a mesma coisa, se o corretor tem um contrato de honorários devidamente assinado, né, um firma reconhecido, tudo certinho, assinatura do credor, devedor, duas testemunhas, muitas vezes nem firma precisa ter do reconhecimento de firma, se tem ajuda, já pula para a execução, que é muito rápida. Só que os processos, eles travam na execução, eles travam no cumprimento de sentença. Sabe por quê? Porque uma coisa é você ganhar a ação, uma coisa é você ter o contrato para poder usar esse procedimento tão rápido que é o procedimento de execução. Outra coisa é receber. Já aconteceu muito no escritório, isso é muito triste. A pessoa ganha uma ação de indenização, ganham os honorários de corretagem. Inclusive eu atendi um corretor de imóveis que ganhou a ação de execução. De comissão, de honorários, ele tinha 450 mil a receber. Ele vendeu um imóvel de grande valor. 450 mil era só a comissão do corretor, os honorários do corretor. E ele não recebeu. Então ele ganhou, já pensou a sensação? Você pendura aquela sentença na parede, olha para ela e fala, nossa, essa sentença, se eu conseguisse receber, eu poderia pagar minhas dívidas, comprar um carro, uma moto, um caminhão, uma casa, um apartamento. Era para estar no teu bolso.
no bolso do seu cliente. Isso acontece muito, gente. Acontece muito porque nós sabemos que as pessoas fazem a chamada blindagem patrimonial, esconde patrimônio. Isso acontece. Surge então o CNJ, traz um novo sistema. O novo sistema lançado pelo CNJ consiste sim em um sistema que permitirá, já permite, né, a consulta em menos de 5 segundos. Menos de 5 segundos. De diversos bancos de dados. Ou seja, uma pesquisa integrada, gente. Sistema maravilhoso. Só que o problema é que muito advogado não sabe que existe. Trava. Muito advogada trava na citação. Não achou o réu. E agora o que eu faço? Você tem que pedir, recolher as custas para esse serviço e pedir que o juiz, a juíza, oficie o SUS, oficie a Justiça Eleitoral. Tem que oficiar os lugares para tentar encontrar um novo endereço para essa pessoa, para poder tentar citar ela nesse novo endereço. Não conseguindo, tentando uma outra vez, uma outra oportunidade, dependendo do processo, cabe a citação para o edital. Você vai destravar o processo. É um momento que trava também, é a citação. O advogado que não tem muita experiência, que não lida com processo civil, não conhece processo civil, as novas técnicas, ele trava aí. E o mesmo acontece, gente, com a execução, até mais, né? Porque a advogada ganha, mas não consegue receber. Ruim para o cliente, péssimo, né? Não é ruim, é péssimo. E péssimo para o advogado, porque se o advogado não recebe, deixa de receber a sucumbência. Deixa de receber, em alguns casos, os próprios honorários, talvez cobrado por êxito, ou uma parte no êxito. Então, é muito importante conhecer esse novo sistema, que é o Sniper. S-N-I-P-E-R. Sniper na execução. Como funciona? Como que é feita a aplicação desse sistema? O novo sistema lançado pelo CNJ consiste sim, gente, em um sistema que permite, de forma rápida, consultas em menos de 5 segundos. Diversos bancos de dados. Eu consigo ter acesso para identificar bens, não só bens, hein? Bens que eu falo carro, moto, caminhão, navio, avião, mas eu consigo pesquisar também ativos financeiros, dinheiro, imóveis. Ou seja, eu consigo fazer uma pesquisa plena para identificar ativos e bens que podem ser utilizados para o pagamento do processo de execução ou cumprimento de sentença. Esse é o grande objetivo dessa nova ferramenta. Então, importante. Nós sabemos que na prática, receber a quantia devida do devedor na via extrajudicial não é nada fácil, gente. Isso se dá muitas vezes porque os devedores impõem barreiras, né? Como dilapidar o patrimônio, para que os credores não consigam alcançar os bens, não consigam receber. O que é importante também, isso eu sempre falo em aula, uma vez que não realizado o pagamento voluntário, o sujeito tem um prazo, quando ele é condenado a pagar, ele tem um prazo voluntário. Se ele não paga, tem multa e tem o acréscimo ainda dos honorários advocatícios. Mas quando a pessoa não quer pagar, ela está mal intencionada, gente, ela faz de tudo para não pagar, não está nem aí com essa multa, com os honorários. Por isso essa ferramenta é tão importante. O credor não vê outra opção a não ser ingressar com uma ação competente, ação de execução, quando tem um título executivo extrajudicial, ou fazer uma ação de cobrança, que é o procedimento comum, que vai instaurar um cumprimento, que ganhando a ação, vai instaurar um cumprimento de sentença para reaver o seu crédito. Embora haja previsão legal no Código de Processo Civil para o credor dar início à fase expropriatória, é a fase de cobrança, né? Bloquear bens, bloquear conta, penhora online, fazer a indicação do bem, passar para o credor, né, o autor da ação. O Código de Processo Civil permite isso, em diversas situações. O credor ele precisa dar início e nessa fase expropriatória de bens do devedor, ele está, na maioria das vezes, numa situação que nós temos ferramentas antigas, mas infrutíferas, porque a gente está falando de situações que o devedor tem bens no nome, tem dinheiro e você não tem. Se está no nome de laranja, de terceiro, que acontece muito no Brasil. E a morosidade do Poder Judiciário, né? Demora tanto que até a hora que bloquear você já vendeu o imóvel. Mas sem ação nulidade. Indo na teoria, na prática é outro assunto, né, gente? Então, esse sistema, ele traz a possibilidade de uma investigação patrimonial pela dilapidação do patrimônio executado e é maravilhoso.
Então, o que é, professor, o Sniper? Esse novo sistema que todo mundo tem que saber. O leigo e principalmente o advogado, é obrigação. Nosso curso é focado nisso, para você saber, para você entender e saber usar. Como que eu faço isso? Você pede via petição. Juiz, requer que seja feita a pesquisa no Sniper. Vai pagar por isso, salvo se o seu cliente tem os benefícios da sua gratuita. Esse pedido é feito através de petição e o Poder Judiciário vai fazer isso, o cartório vai fazer isso. O que é o sistema Sniper? Pensando, gente, em solucionar a morosidade processual e esse entrave, porque o processo, 84% dos processos travam na fase de execução, no cumprimento de sentença, a partir do dia 16 de agosto de 2022, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, lançou essa nova ferramenta para auxiliar os credores na busca de bens do devedor. Isso ajuda todo mundo, principalmente o advogado, a advogada. O Sistema Nacional, gente, de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, ele foi apelidado de Sniper. Alguns falam, eu gostei do termo que eu ouvi esses dias, professor, é o caça-fantasmas de bens e ativos. É isso mesmo. Ele procura bens e ativos para satisfazer a dívida do credor, fazer o devedor pagar o credor. O Sniper, como foi apelidado, possui, gente, como um dos objetivos principais, fundamentais, maior precisão na busca de patrimônio do devedor. Essa é a realidade. E não é só isso, né? O referido sistema, em observância ao princípio da celeridade e efetividade do processo de execução, realiza a investigação que antes demoraria, né? Demoraria meses. Em questões de segundos você resolve um problema que tinha que fazer um pedido e ser feita uma pesquisa através de certidões. Demorava muito, demora muito. Dá tempo do devedor sumir, não pagar. Então a grande vantagem desse sistema, gente, a vantagem da nova ferramenta digital, Sniper é isso, é uma nova ferramenta digital para que o credor possa usar. Numa ação contra um fiador, contra o devedor de aluguéis, uma ação de despejo acumulada com cobrança. Então nós podemos utilizar em diversas situações, no contrato de compra e venda, onde não foi feito o pagamento do bem imóvel, da casa, imóvel, apartamento, terreno. A vantagem dessa nova ferramenta digital, gente, eu trago para você, não para por aí. Ela é tão interessante que agora a consulta não necessariamente mobiliza, né? Vai mobilizar uma equipe especializada em investigação patrimonial para analisar os documentos, como era realizado anteriormente. Uma pesquisa rápida, troca de informações nos maiores bancos de dados que nós temos no nosso país, todos eles, na verdade. Essas vantagens dessa nova ferramenta digital, gente, primeira, agilidade e eficiência. Podemos dizer sim que trata-se de uma possível alternativa aos credores que enxergavam, né, a ausência de efetividade no processo de execução e sempre foi uma barreira, né, gente? 84% trava. Ou seja, é uma afronta ao princípio do acesso à justiça. Claro que é uma afronta. Então, essa nova ferramenta, ela intensifica a possibilidade do cumprimento de uma ordem judicial por intermédio de uma identificação de recursos patrimoniais do devedor para saldar a dívida existente. Outro ponto positivo também são os resultados disponibilizados em gráficos, né? Além do referido sistema ser realmente de fato muito bom, muito rápido, muito sério, o Sniper disponibiliza de forma prática e objetiva todas essas informações obtidas em forma de gráficos, né? Ou seja, muito didático, objetivo. E isso é feito, né? É feito através de todas as informações que o sistema tem acesso. Ele de fato evidencia as relações entre pessoas físicas e jurídicas, as relações também o sistema traz, a busca de fato entrega esses resultados. Então eu estou devendo trabalhista, estou devendo dívida civil, eu pego e começo a passar por uma pessoa jurídica, uma hold que eu criei, ou vice-versa. O sistema identifica isso. Ele facilita essa identificação de possíveis grupos econômicos, transferências para hold, uma tentativa de blindagem patrimonial, no planejamento sucessório. O sistema ele é sensacional nesse sentido. Eu trago para você que é uma grande vantagem, né, a ser observada, tendo em vista muitos credores possuírem dificuldades em enxergar as informações societárias, financeiras, patrimoniais, por uma simples análise documental, né, que antigamente era feito dessa forma. Antigamente, hoje, né? Ainda tem muita gente fazendo, desatualizado, tá lá pesquisando, pedindo certidão, gastando dinheiro. É importante.
Esse sistema, gente, todo advogado tem que saber, hein? Ele traz, de fato, maior integração. Ele traz, o sistema ele está conectado à base de candidatos e também bens declarados pelo Tribunal Superior Eleitoral, e bem como também poderá fornecer informações sobre sanções administrativas aplicadas a empresas empresas devedoras punidas, né, de fato. Então, importante. Os usuários, gente, desse sistema já têm, né, acesso aos dados do Registro Aeronáutico Brasileiro, a ANAC. Então, olha que legal, você descobre registro de avião. Embarcações listas, nós temos as embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro, que é o Tribunal Marítimo. No Tribunal Marítimo, o Tribunal Marítimo também tem essa função, registrar, ele tem uma lista, essas embarcações são listadas no Registro Especial Brasileiro. O sistema também encontra embarcações e também informações sobre processos judiciais. Também, gente. Como partes, classe, assunto dos processos e valores do CNJ. Olha que ferramenta para o brasileiro. Olha que ferramenta para o advogado, advogada, para juízes, para operadores do direito de todos os gêneros, defensores públicos, promotores, para todo mundo, né, gente? Para todo mundo, para todos. O CNJ realmente inovou. A utilização do sistema, gente, ela fica restrita somente a usuários autorizados, tá? Então, um ponto que nós temos aqui. Existe uma discussão se essa ferramenta gera uma incompatibilidade, uma afronta à Constituição Federal, a direitos constitucionais. Existe essa discussão, claro que existe. Não sabemos como isso vai ficar. Acredito que é uma ferramenta que vem para resolver questões de entrada do Poder Judiciário. Então, tem que permanecer. Não acredito que a gente tenha uma mudança significativa nesse sentido. Mas, de fato, é uma ferramenta interessantíssima. E nós temos esse ponto. O sistema ele ficará restrito, de fato ele restringe somente aos usuários autorizados mediante decisão judicial. Então eu não consigo fazer, em regra, fazer essa pesquisa particular. É só o Poder Judiciário que pode fazer essa pesquisa. Então, em uma ação judicial, no andamento dessa ação judicial, eu posso pedir ao juiz, o Poder Judiciário, que faça essa pesquisa. Eu vou recolher as custas, a taxa de serviço, se eu não tenho os benefícios da justiça gratuita. Essa é a ideia, isso é o que está acontecendo já hoje. Inclusive, eu utilizei recentemente, sensacional, achamos, resolveu o processo. Então, de fato, essa ferramenta não é uma ferramenta particular, para que eu tenha na imobiliária, para que eu tenha em casa, para que eu tenha no escritório, não. Uma ferramenta que é do Poder Judiciário e, a pedido da parte, via requerimento, o Judiciário pode deferir para usufruir dessa ferramenta que o Judiciário tem acesso. Tá? É uma nova ferramenta, ela foi lançada com um curso institucional aos membros do Poder Judiciário, né, do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário, a CEAJUDE, e o objetivo é isso, trazer celeridade. Tá? Então, um novo sistema, gente, é um sistema investigativo, ele poderá auxiliar os credores trazendo maior celeridade, rapidez, efetividade na busca de patrimônio dos devedores e ativos, não vamos esquecer dos ativos. Então, de fato, é uma grande inovação, é muito importante. Tem várias perguntas aqui para responder, tá? Vamos lá, vamos responder todas aqui, hein? Professor Júlio, como funciona a pesquisa no Sniper? Vamos lá. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o sistema tem acesso a várias bases de dados, né? O Sniper destaca os vínculos entre as pessoas, entre as pessoas físicas, naturais e jurídicas, de forma visual, no formato de gráficos, né, de grafos, permitindo identificar, sim, relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Então, o sistema é fenomenal. Então, sensacional isso. Volto a falar, hein? Que ferramenta que surgiu, hein? Que legal. Muitas pessoas perguntam, o que é o Snap, professor Júlio? É a ferramenta que atua na solução de um dos principais gargalos processuais, né, gente? A execução trava. A execução ou cumprimento de sentença, em 84% dos casos, ela trava. O advogado não consegue receber, não consegue fazer o cliente feliz e trava, não recebe honorários. É ruim para todo mundo. Então, surge essa ferramenta que envolve o pagamento de dívidas, né, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Então, antes do Sniper, era uma vida. A investigação patrimonial era manual.
Era um procedimento de alta complexidade, você tinha que mobilizar uma equipe especializada no pedido de análise documental, certidões e no acesso individualizado de bancos de dados. Você ia em cada banco de dados de forma separada. Esse procedimento demora muito tempo, né? Então, nós temos uma vantagem muito grande de ter esse sistema. Como pedir? Eu vou pedir ao Poder Judiciário via requerimento, tá? A pergunta foi feita aqui para o Josevaldo. Josevaldo, eu vou pedir via requerimento. Eu vou pedir para o Tribunal de Justiça, para o juiz. Então a solicitação ela deve ser encaminhada ao juiz via petição, pode ser feita inicial, uma contestação, uma petição avulsa, não importa. E o judiciário deferindo o pedido, tem que deferir, vai deferir, o judiciário vai mandar um e-mail institucional, o magistrado vai usar esse e-mail que ele tem, institucional, vai enviar esse e-mail fazendo a solicitação ao coordenador da unidade judicial daquele estado, aquele cartório, daquele município, né? Essas questões ainda estão sendo feitas alguns ajustes, isso é importante, com os seguintes dados, né? Nós temos que fornecer dados. Pedimos, mas tem que fornecer dados. Os dados para identificação do usuário são nome, CPF, matrícula, e-mail institucional, telefone, vara e ofício e comarca, né? Na verdade, o judiciário vai fornecer, tem que fornecer essas informações para conseguir fazer a pesquisa. Então, o ideal é que eu, você, advogado, faça uma petição e já traga essas informações para facilitar para o juiz. Então, você pede, mas você já traz essas informações necessárias. Importante você saber ser um pulo do gato aqui, tá bom? Então, eu vou requerer o Sniper, o uso do sistema, peticionando ao juiz, para que o juiz acione o Conselho Nacional de Justiça por meio de ferramenta Sniper, Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, visando a identificação de possíveis ativos e patrimônios em nome do executado, tá? Então, vou fazer dessa forma, é assim que eu tenho que fazer. A petição, gente, quando você for fazer, é simples. O endereçamento, né, você vai fazer o uso do endereçamento, e aí você vai, depois, qualificar o seu cliente e vai informar. Vem requerer a utilização do Sniper. Assim, vírgula, tendo em vista que este tribunal já encontra-se integrado, você precisa analisar se o tribunal daquele estado encontra-se integrado com o sistema. Né? A ideia é que todos sejam. Integrado, então eu faço assim, vírgula, tendo em vista que esse tribunal se encontra-se integrado e com acesso disponível à ferramenta Sniper, entre parênteses, Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, requer o seguinte, que seja acionado o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, por meio dessa ferramenta, Sniper, Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, visando a identificação de possíveis ativos patrimoniais em nome do executado. Você coloca lá o CPF, a fim de satisfazer o crédito pendente. Essa é a petição. Aí você pode terminar assim, caso sejam localizados patrimônios e ativos, que a penhora online seja realizada pelo sistema até o valor suficiente para garantir a execução no valor atualizado. Você coloca o valor. E aí você pode enfeitar o pavão e após seja aberta vistas para que se possa prosseguir com o feito. Então, vai de você tem o seu jeitinho de escrever, mas a ideia da petição é essa, tá? A pergunta foi feita para o senhor Júlio, a Laura que é advogada nos Estados Unidos, hein? Que legal lá. A Laura pergunta para o senhor Júlio, como usar o Sniper do CNJ? Então, via petição. Pede e o juiz vai pedir ao Conselho Nacional de Justiça o acesso ao sistema Sniper web, né, realizado através da plataforma digital do Poder Judiciário, e o Poder Judiciário, podendo acessar, vai entregar essas informações, tá? Então, importante. A Agna pergunta para o senhor Júlio o que é a ferramenta Sniper. Então, a ferramenta Sniper é uma ferramenta de procura, de localização, não é particular, é o Poder Judiciário que tem acesso. O CNJ lançou essa ferramenta digital que auxilia na investigação patrimonial e dificulta a ocultação de bens. Esse é o grande objetivo, tá bom? Aí vem a pergunta aqui. Professor Júlio, como localizar bens do devedor? Antes os mecanismos que pode ser usado até hoje, mas seria um erro estratégico, uma vez que a gente tem essa ferramenta maravilhosa, mas antes a gente usava o quê? O Bacenjude e o Sysbajude. Usávamos também o Infojude, o Renajude, Serasa-Jude, né? E é o que a gente usava. Na verdade, no passado era isso. Hoje não, a gente tem um Sniper. Vamos usar o Sniper que já
complementa tudo isso, a pesquisa é completa, né? Mas hoje eu ainda tenho, né, para usar, para poder executar, eu ainda tenho os sistemas Bacen Jude, Sysba Jude, o InfoJude, tem o Renajude, tem o Serasa Jude, tem o Sniper, que é novo, que é esse que nós estamos falando, e tem o S-Ray, né? O S-Ray, alguns falam S-Ray, S-Ray, também um sistema de localização também, tá? Então, ainda os sistemas são utilizados, claro, isso é importante. Vamos lá. A Gabriela pergunta aqui, professor Júlio, como localizar bens do devedor para garantir a execução? O Sniper. Agora, hoje, o Sniper, né? É o melhor de todos, mais completo. A Fabiana pergunta, por onde começar a execução do devedor? Na verdade, você vai pedir, se for execução, já de cara, o bloqueio da conta, o penhora de veículos, imóveis, você vai pedir. Se não encontrar nada, você pede o Sniper. Ou essa pesquisa pode ser feita antes também, tá? Então, pode ser feita antes também. Outra pergunta foi feita, professor Júlio, o sistema de pesquisa patrimonial e penhora online, como funciona? A penhora online, gente, é uma possibilidade no Poder Judiciário, já antiga, no Judiciário Brasileiro, em que o juiz, a fim de facilitar a garantia da execução, solicita pesquisas no sistema para obter informações sobre os bens do executado. E esses mecanismos podem ajudar em como localizar bens do devedor e são ferramentas importantíssimas, né? Deixa eu falar um pouquinho de cada uma delas. Então, professor Júlio, o Bacen Jude e o Sysba Jude, né, que é o que a gente sempre utilizou. O Bacen Jude, gente, é um sistema que interliga a justiça ao Banco Central. O Bacen Jude, o nome já diz, Bacen, né, Banco Central. E os Sysba Jude também, como é chamado. Então, esse sistema, ele de fato interliga a justiça ao Banco Central e às instituições financeiras de forma online, né? Agiliza o pedido de informações e envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional. Esse é o objetivo. E esse sistema também ele permite o envio eletrônico de ordens judiciais e o bloqueio e requisição de informações básicas e de cadastros também de saldo, como exemplo, tá? Já o Sysba Jude, diferente do Bacen Jude, é um sistema até que novo, né? Surgiu depois do Bacen Jude. O Sysba Jude é um sistema que foi desenvolvido como uma ferramenta mais tecnológica para operar de fato novas funcionalidades, né, como base em obter das instituições financeiras informações detalhadas sobre extratos, que mais? Saldo em conta corrente, poupança, também obter informações como cópia dos contratos de abertura de conta corrente, ou investimento, fatura de cartão de crédito, muito comum, extratos do PIS, do FGTS também é comum, dentre outros também. E podem ser bloqueados valores, né, conta corrente, mas também ações e título de renda fixa também podem ser bloqueados, hein? Por isso hoje numa ação de pensão alimentícia, tem gente, eu passo por isso, às vezes com o cliente, não, juiz, eu não tenho condições de pagar pensão. Poxa, o juiz consegue pesquisar, ter acesso ao extrato, o juiz, a juíza, então não dá para mentir, né? Vamos lá, falamos aqui do Bacen Jude e o Sysba Jude, né? Deixa eu falar do InfoJude, vamos conhecer todos aqui, vamos tratar, vamos aprofundar, alto nível nosso curso aqui. O InfoJude, gente, ele é fruto de uma parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Receita Federal. Ele é operado, né, pelos juízes a partir dos servidores lotados em seu gabinete. O sistema serve para fornecimento de informações cadastrais e cópias de declarações de imposto de renda pela Receita Federal. Esse é o InfoJude, ok? E o Renajude, professor, o famoso Renajude, né? O Renajude, gente, é uma ferramenta também reconhecida como uma ferramenta eletrônica, e também em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, que permite a consulta e o envio à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN, de ordens judiciais e restrições de veículos e registro também de penhora. Existe o Serasa Jude, que eu falei, o Serasa Jude é um sistema que facilita a comunicação entre os tribunais e o Serasa, através de troca de ofícios, informações, e agora, né, o Sniper, ele é um sistema que complementa tudo isso, ele é mais completo, né? Eu falei o S-Ray, né, que é o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis. O S-Ray é também uma ferramenta interessantíssima, é uma ferramenta de troca de informações entre os cartórios de imóveis, o judiciário, a administração pública e o público em geral. Através dele é possível pedir certidões
para pesquisar bens, né, por CPF ou CNPJ em diferentes cartórios de todo o país, do Brasil inteiro, né? Então isso é importante. Já que estamos falando de penhora, de execução, cumprimento de sentença, vamos relembrar juntos o que é penhora. O que é penhora, professor Júlio? Penhora é uma medida judicial utilizada no sistema jurídico brasileiro para garantir, sim, para garantir o pagamento de dívidas reconhecidas em decisões judiciais. Então, quando nós falamos de penhora, estamos utilizando um conceito que trata-se de um ato de bloqueio de patrimônio, no qual determinados bens do devedor são reservados e vinculados ao processo de execução, a fim de assegurar a satisfação do crédito do credor. Tá? A penhora ela pode ocorrer de forma diferente, né, em diferentes situações, em diferentes tipos de bens, como dinheiro, conta bancária, veículo, imóveis, móveis, ações e outros ativos, né? Sem falar em avião, embarcações também. Eu quero trazer para você que é importante apontar que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece a ordem de preferência dos bens para penhora. E nós temos essa ordem, em regra, tem que ser respeitada. Primeiro é dinheiro em espécie, em depósito, aplicação em instituição financeira, depois veículos de via terrestre, depois bens móveis em geral, depois bens imóveis, aí vai vir os imóveis, depois aviões e embarcações, ou seja, navios e aeronaves, também ações e cotas de sociedades empresariais, percentual de faturamento de empresa, da empresa devedora, pedras e metais preciosos dentro dessa ordem, ainda nessa ordem, títulos da dívida pública da União, Estado e do Distrito Federal, em cotação em mercado, né? Títulos e valores também imobiliários com cotação em mercado e outros direitos também, tá? Então, essa é a regra do jogo, para você ficar craque, para ninguém te enganar. Fechado? Tem a pergunta que chegou aqui da Eliana. Professor Júlio, como requerer a pesquisa do Sniper? Eu já falei, hein? Via petição, muito simples. Pede ao juiz, tem que pedir para o juiz, não dá para contratar isso por fora. É o judiciário que tem, de fato, acesso a esse sistema. Só o judiciário, tá? O adicionamento do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, só ele pode usar essa ferramenta. Por meio dessa ferramenta ele faz pesquisa, mas a parte tem que pedir. A pesquisa é feita no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, ou seja, pesquisa todos esses sistemas que nós falamos aqui. Tá bom? Legal. A pergunta também da Eliana, gostei. Professor Júlio, quais tribunais têm acesso ao Sniper? Gente, apenas tribunais integrados a PDPJ, né, que poderão acessar. A regra é que todos possam, de fato, ter acesso ao sistema, é o ideal. Mas cada estado tem o seu tempo, falo, né? Tá bom? A Jéssica pergunta, professor Júlio, quem auxilia o Sniper? O spotter, né? É o operador que anda junto com o Sniper. Ele auxilia com precisão essas pesquisas, né? Mais uma pergunta que foi feita, quem tem acesso ao Sniper NJ? Só os magistrados, tá? É um acesso, volto a falar, restrito aos magistrados e magistradas, habilitados, né, a ambos os sistemas e os servidores no geral, autorizados pelos magistrados, ok? Legal. Uma pergunta que eu vi aqui, qual é o salário de um Sniper? Não tem salário, né? É um sistema, não é a função não, tá bom? Não é a função. Minha profissão qual que é? Sniper? Não, na verdade é um sistema. Mas valeu a pergunta, tá valendo, tem que tirar a dúvida mesmo. Fica ótimo. Gostei, muitas dúvidas aqui, legal, hein? Bacana, vamos lá, tem dúvidas aqui? Tem mais dúvidas? Olha aqui, ó, o Lucas Vinícius. Claro que pode. Professor Júlio, o corretor de imóveis pode usar o Sniper? Não só pode, como deve. Se alguém ficar devendo para você em qualquer situação, seja através do serviço de corretagem ou não, um amigo, você emprestou dinheiro para um amigo, não quer te pagar, mas você tem a mensagem no WhatsApp, ele confessando, você faz uma ação monitória. E a ação monitória ele vai ser forçado a pagar. E nessa ação monitória você pode usar o sistema Sniper. Numa comissão, em honorários de corretagem, na compra e venda, locação, o cliente não pagou, está fingindo demência, numa ação de cobrança ou numa ação de execução, se você tem um contrato de serviço de corretagem, você vai usar nesse processo o Sniper também, tá bom? Legal. Baita ferramenta, né, gente? Baita ferramenta. Uma ferramenta muito importante. Então já sabemos como pedir, sabemos também que é uma ferramenta necessária, é uma ferramenta que faz a diferença para que possamos receber, o cliente possa receber, e todo mundo tem que ficar sabendo, né, gente?
Todo mundo tem que ficar sabendo. Isso é importante. Legal, gostei das perguntas, parabéns para você que participou da aula. Agora sim você conhece uma baita de uma ferramenta para poder usar, usufruir para ajudar o seu cliente, tá bom? Quero mandar um abraço para todos os alunos que estão participando aqui da aula, a doutora Cláudia, também a Dicas de Corretor, a Márcia, o André Souza, a Renildes, todos, tá bom? Sem exceção. Agradeço a todos aqui. Legal, né? Gostaram do tema? Muito bom. Um abraço e até a próxima.